É muito interessante, realmente, quando você começa a estudar, quando ele sai de Exu, vai para o Sudeste, volta para cá para o Nordeste, você consegue perceber que a história do Gonzaga se vincula com a história do Brasil. Né? Desde 1920 até 1980, é uma fase que o Brasil também está passando por muitas coisas, ditadura, a rádio na década de 50. Da música nordestina, eu acho que não teve um cantor que falou mais, né? Temos músicas do Luiz Gonzaga falando do litoral ao sertão, né? Das plantas às aves e os animais, e esse cotidiano mesmo que é representado, o dia a dia do homem nordestino, que sofre com a seca, mas também que tem festa, mas também que tem comida, tem coisa boa para mostrar. Foi aqui na cidade de Exu, Alto Sertão de Pernambuco, que em 13 de dezembro de 1912 nasceu Luiz Gonzaga do Nascimento, o Rei do Baião. Luiz Gonzaga nasceu neste local onde existia uma pequena fazenda próxima à Serra do Araripe, zona rural de Exu. Era filho de Januário José dos Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de Jesus, conhecida como Santana, uma agricultora e dona de casa. Foi com o pai que Luiz Gonzaga aprendeu a tocar. Desde criança se interessou pela sanfona de 8 baixos de seu Januário. Chegou a ajudar o pai tocando zabumba e cantando em festas religiosas e feiras pelo interior de Pernambuco. Antes mesmo de completar 16 anos, Luiz de Januário já era nome conhecido em toda a região. Minha infância foi uma infância de menino pobre, mas não tão infeliz, porque eu creio que uma criança pobre, uma criança, enfim, dificilmente ela pode saber que é infeliz, desde que tenha o carinho de seus pais. Isso não me faltou em casa, como não tem faltado também na minha, você sabe disso. Mas sim, e eu sou daí que você costumava muito tocar com o velho Januário, vovô, um negócio desse aí. Tem um ditado que diz que filho só puxa o pai quando ele é cego. Mas eu protesto. Eu tenho orgulho, a vaidade de dizer, e faço com grande entusiasmo, que puxei meu pai. E isso me ajudou muito na vida. E um moleque, quando acompanha o seu pai, que tem esse privilégio, ele se torna mais seguro. E se o velho for bom, ele também será um bom. Gonzaga saiu de casa em 1930 para servir o exército como voluntário. Viajou pelo Brasil como corneteiro e de vez em quando se apresentava em festas. Em 1939, deu baixa das Forças Armadas e foi morar no Rio de Janeiro. Por lá tocou em tudo quanto era lugar. Bares, cabarés, nas ruas, até começar a tocar em programas de calouros, nas rádios e gravar seu primeiro disco como solista em 1941. O Mangue, naquele tempo, era uma rua, um bairro do Rio de Janeiro, chamado Mangue, onde se juntava toda noite muitos homens e mulheres eram nas casas e nas portas. E por ali, então os homens geralmente passavam calados, tinha rádio patrulha não tinha não, mas tinha carro patrulha por ali, e muito marinheiro estrangeiro, e a gente tocava nos bares, correndo pires e ganhando dinheiro de toda a cor, dinheiro de tudo quanto era nação do mundo. O pernambucano Jorge Silva foi radialista por mais de 40 anos. Radicado em Alagoas há muitas décadas, ele conviveu de perto com o Rei do Baião e chegou até mesmo a morar com Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro. Eu trabalhava no Rádio Jornal do Comércio, 1962. E o doutor Pessoa de Queiroz, que, para você entender, é como se fosse o Arnaldo de Melo de lá. Ele era político, tinha uma estação de televisão, tinha 2 jornais e 5 estações de rádio. Aí ele candidatou-se a senador e ele preparou 3 equipes para fazer a campanha. E uma dessas equipes ficou responsável pelo sertão de Pernambuco e contrataram Luiz Gonzaga. E para minha surpresa, eu que era recém-chegado de Caruaru, fui escolhido para viajar com Gonzaga. Eu fiquei surpreso, né? Meu Deus do céu, mas fui.
E nessa brincadeira nós fizemos uma amizade tão sólida. Foi uma coisa tão bacana, sabe? Marcante, que eu tenho o maior orgulho disso. Quando foi em 66, 4 anos depois, ele voltou a Pernambuco para fazer uma turnê. Aí éramos eu, ele, Onildo Almeida e Rosil Cavalcante, da Paraíba. E nós viajamos um punhado de cidades. Eu era locutor, só locutor. Resultado. Aí a amizade, a gente reforçou, né? A amizade. E ele, vamos, papai, vamos para o Rio, vamos para o Rio. Ele não tinha coragem, né? Também era casado de pouco tempo, já tinha 2 filhos e tal. E nunca pensei. Mas quando foi em 68, não sei porquê, eu digo, eu vou. Eu vou. Eu tive um pequeno problema com a esposa. Problema bobo, negócio de... Mas eu digo, eu vou. Sem avisar, sem coisa nenhuma. A amizade entre os dois foi tão forte que Gonzagão chegou a comprar uma casa para o radialista. Fiquei no Rio 1 ano e 4 meses. Ele comprou uma casa para mim, lá em Nova Iguaçu, onde moramos eu e o Wagner, o Egan de Mansur daqui de Maceió. Nós morávamos lá em Nova Iguaçu. Quer dizer, é uma amizade que eu não sei traduzir, é uma coisa de. E eu sempre digo com grande alegria que um dia ele ficou tão feliz comigo, sabe, que ele disse que eu devia ser filho dele. Com saudades da família, Jorge Silva volta para o Nordeste depois de 1 ano e 4 meses vivendo no Rio de Janeiro com Luiz Gonzaga. Pouco tempo depois, já em Maceió, eles voltam a se encontrar. Eu não me adaptei ao Rio de Janeiro por causa dos meus filhos e a minha mulher, que tinha muito medo do Rio. Então eu preferi voltar. Quando foi em 72, o Gonzaga apareceu aqui de novo. Aí disse, caboclo, vamos dar uma volta por aí, pronto. Aí é que foi bom, né? Eu parei com rádio, parei com tudo. Era eu e ele. Nesse tempo ele estava ruim de dinheiro, sabe? Era uma fase muito ruim mesmo. Então ele tinha uma variante, eu era motorista, locutor, empresário e tocador do triângulo do Gonzaga. Mas foi uma coisa maravilhosa. Quase 2 anos nessa brincadeira, até 1974, né? Quando ele realmente preferiu voltar para o Rio. Ele já estava com problemas conjugais. Nesse ínterim, pintaram algumas paixões, algumas coisas, né, que é outra fase do Gonzaga. E então ele voltou. A última vez que eu vi Gonzaga foi em maio de 85, no aeroporto de Recife. Luiz e Silva não tem fotos da época em que conviveu com Luiz Gonzaga. Os momentos com Gonzagão estão guardados em suas memórias e em seu coração. Um artista, um homem simples, um homem do povo. Ele gostava, um homem do povo, de uma simplicidade extraordinária. Entende? E as músicas que ele fez, e foram muitas, né? Mas se fosse me dado o privilégio de só mencionar umas 4, aí você tem uma ideia do que era o Luiz Gonzaga, a grandeza do Luiz Gonzaga através da sua simplicidade, da sua arte e de sua música.